de volta com o Horizonte Debate. Seja bem-vindo se você chegou agora. O programa de hoje é sobre o teto do funcionalismo público. Senhores, Marcelo Miller, procurador federal, muito próximo do último procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez um movimento de sair dessa função pública e ser contratado, e depois ele foi logo demitido em função de um escândalo, para um escritório de advocacia privado. Dizem que ele ajudou Joesley Batista e os executivos da JBS em um processo de delação premiada. Sabendo que seriam pegos em um momento, eles chegam para esse procurador e falam assim, olha, a gente sabe que vai chegar em nós, a gente quer fazer um acordo de delação, e aí o que você pode fazer para a gente? O Marcelo Miller já estava em processo de exoneração, já estava se desligando do serviço público, estável, bom salário, para fazer essa adesão a essa banca. Quais são as carreiras, professor Edmur, que mais são sedutoras, vamos dizer assim, dentro do serviço público? Em termos de remuneração, o MP e a magistratura. Sim. São as duas, né? Porque a advocacia pública também mas principalmente o MP e a magistratura. Esse advogado que consegue ser bem-sucedido no serviço privado, esse sujeito vai ter que ralar um pouquinho em função do mercado tá muito cheio, né? É verdade, mas também quando ele consegue deslanchar, achar um nicho, aí ele está muito bem. Né? Os grandes escritórios estão com a margem de lucro fantástico. Os advogados que defendem a Lava Jato... Há pouco tempo, capa da Veja, né? Os milionários da Lava Jato. Pois né? Justamente, esses advogados que defendem esses... Eu acho que são marginais, Sim. Né? Embora sejam deputados, sejam senadores, sejam ministros, esses advogados estão ganhando fortuna. Para o telespectador, talvez incauto do Horizonte Debate, advogados da Lava Jato cobram por causa hoje em torno de 10 milhões de reais, 6 milhões de reais. Então você tem um grupo ali de 4, 5 advogados no Brasil que cobram 10 milhões de reais para poder defender um deputado em rede nacional. Pedro, agora... Como que acontece esse movimento? E aí talvez guardei essa pergunta por terceiro bloco, para o último bloco. Junto do serviço público, há uma crença no trabalho do Pedro que se torna algo de retorno à sociedade. O trabalho público tem algo desse tipo. Ou eu estou sendo idealista demais aqui, Pedro? O procurador Marcelo Miller, por exemplo, sei que você não vai colocar isso por uma opinião pessoal do procurador, mas não há uma necessidade de um senso coletivo maior, solidário maior com relação às pessoas que pagam o salário do servidor público? Pelo próprio nome da expressão, né? Servidor público é aquele que serve ao público. Né? Então, o que nós temos é uma pessoa que se investe em um cargo público, ou que passa num concurso e toma posse, passa a entrar em exercício, ela deve carregar consigo não apenas os aspectos éticos de conduta, mas também a sua função, o seu munus público que nós chamamos, né? Ela tem que trazer para si também esse ethos público. Ela tem que estar consciente de que a sua função ali seria, em última instância, servir ao público, atender à sociedade. Talvez por isso, a divulgação das remunerações, a divulgação dos vencimentos dos servidores públicos venha atender a questão da transparência. Uma vez que quem paga, como você mesmo diz, Jairo, quem paga os servidores públicos é a população. É a população, por meio de impostos, que faz com que os servidores públicos sejam remunerados. Talvez os servidores públicos mais próximos de nós sejam os professores, os policiais militares, os que estão na rua em operação, né, o policiamento ostensivo. Quando um juiz do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ele recebe, não foi ele que chegou lá e mexeu nisso, o RH, coloca 500 mil para mim. Esse juiz ele foi acumulando um bocado de benefícios que não foram pagos ao longo do tempo, ele conseguiu uma liminar para que fossem pagos de uma vez. Me lembro do olerite dele de 500 mil reais. Quando a gente sabe que o professor dos nossos filhos, no sistema de ensino do Estado, não receberam até o final do mês de junho o salário devido do trabalho deles,
Aí, nessa hora, o nosso debate sobre funcionalismo público, o teto, fica algo muito discrepante de um professor que ganha R$2.000 e poucos e não recebeu esse salário, e um juiz lá do Tribunal de Justiça, professor Edmur, que ganhou mais de 500. Pois é. Olha, eu falava na sala de espera justamente isto. Esses profissionais, todos estão sendo referidos, aprenderam conosco, que somos professores, desde lá do jardim até a universidade, né? Até o mestrado, doutorado. Então, por que essa diferença tão grande? Por que o professor, não estou dizendo isso porque eu sou professor, não é isso não. É por que esse profissional é tão desvalorizado, né? Como que ele vai ensinar? Como que ele vai... Não é porque... Nem é porque está ganhando pouco, não, é porque não tem condições, ele não pode pesquisar, ele não pode fazer um curso de especialização, não tem condições para isso. Então, nessa época que a inovação tecnológica anda a galope, né, eu não acompanho de jeito nenhum. E aí, o pior de tudo é que a nossa geração está ficando emborrecida, entendeu? Está ficando burra, porque os professores, coitados, não tem conhecimento suficiente para ensinar o que precisa ser ensinado hoje. Mas aí a gente chega num ponto em que o Estado brasileiro continua sendo aquele mesmo Estado das capitanias hereditárias, onde o Estado ele serve para si próprio, né? O Sávio Barros, lá do bairro Jardim Riacho, em Contagem, coloca aqui um número, quando perguntava para ele sobre um presidente, um vice-presidente, uma Câmara, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, vices, 27 câmaras estaduais, a chegar a um ponto de, temos no Brasil em torno de 60 mil vereadores. De novo, o Estado funciona para essas pessoas e não para o povo que sustenta o Estado, Pedro? A máquina pública, ela de fato é grande, se tentou fazer reformas administrativas. Sabemos que os servidores são o coração do Estado, né? O Estado não se move sozinho, é preciso de pessoas para fazer agir. E aqui eu faço coro às palavras do professor Edmur, porque de fato a gente tem que ter um olhar mais certeiro, um olhar mais atento, principalmente aos profissionais do magistério. Talvez por isso o Tribunal de Contas deu início, Jairo, a diversos projetos, na verdade compilado em um programa chamado Na Ponta do Lápis, para fiscalizar a educação pública. E um dos pontos é justamente o cumprimento do piso nacional do magistério aqui em Minas. Né? Sabemos, não só no Estado, mas nos 853 municípios também. E aí, voltando à sua pergunta, a máquina pública é grande, isso é fato, os pensadores, os doutrinadores, pessoal voltado para a academia, tenta pensar em algumas medidas para reduzir a máquina pública, mas isso passa necessariamente por uma mudança, como o próprio professor Edmur disse, uma mudança até tecnológica, para tentar implementar medidas de racionalização dos custos na administração pública, o que não é fácil. Por que a gente vincula, por exemplo, a administração pública, aos serviços prestados pelo governo de saúde, de educação, como algo ruim? Me incomoda muito essa ideia. Aquilo que vão pensar, né? Hoje, pela internet, a gente consegue resolver muita coisa. Mas lembra, filas burocráticas que não se resolvem, por exemplo, no departamento de trânsito. É vinculado um pouco dessa birra ao teto do funcionalismo público, a um pouco desse mau serviço que é devolvido à população? A administração passa por fases tentando melhorar, mas ela ainda é muito patrimonialista, né? E isso acaba sendo uma administração, se não é para o Estado, acaba sendo para os gestores, né? Envolvendo não só o gestor propriamente, mas também os legisladores. Então, como diz o Pedro, o custo da máquina pública é muito alto. Será que precisa ser alto assim? Sim. Os servidores públicos que estão ganhando, grande parte ganha muito pouco, poucos estão lá em cima em termos de salário, ou subsídio, ou remuneração. Mas veja que gasta-se com os servidores públicos dos estados, no município, 60% da receita. Sim. Na União, 50%. Quer dizer, aquele professor de educação física, o professor de luta, por exemplo, que tem um projeto bacana
na cidade dele. Ele chega na Secretaria de Esporte, que tem lá o secretário, a recepcionista, a telefonista, a pessoa que faz a limpeza da secretaria, existe isso tudo lá. Mas na hora que ele chega lá, olha, eu tô com um projeto bacana, o cara é honesto, aí ele fala assim, a secretaria não tem verba. Ou seja, existe uma verba para poder tocar aquele prédio, mas o prédio simplesmente funciona para poder dizer para esse professor assim, olha, a gente não tem verba. Isso é que é a discrepância talvez mais... Pois é, esse é o grande problema, porque o Estado chegou no ponto que ele não tem dinheiro para a infraestrutura. E nem para cumprir o piso do professor que o Pedro está lutando por ele. Está lutando por ele, entendendo? Não tem, realmente não tem. Independentemente da crise, nós estamos passando por uma crise financeira e política também, né? Independente de fiscal, uma crise fiscal muito grande, independente de tudo isso. É inconcebível uma instituição, Estado, que gaste 60% da sua receita líquida com o pessoal. Sim. Porque aí tem que gastar também com os veículos, com os equipamentos, com o aluguéis, né, e etc. Né? Manutenção da máquina, compra de veículos, tudo isso. Então, olha, eu tive um aluno, são 2 alunos em épocas diferentes, só para dar esse exemplo. Quando eu falei que gasta... Rapidinho, que pode gastar até 60% da receita, aí ele disse, ele era diretor de uma empresa de transporte coletivo. Ele disse, olha, na nossa empresa, se gastar mais de 24% da receita com o pessoal, ela está falida. É prejuízo. Pedro, professor Edmur, obrigado por vocês terem vindo. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a sua participação pelo WhatsApp e a sua audiência até agora. Te espero com as suas perguntas e opiniões na próxima quarta-feira. Participe do processo político. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!